Brasil, estamos aqui, meus queridos, numa caminhada que já caminhamos mais de 1 quilômetro. Eu estou aqui com o pastor presidente da Assembleia de Deus Casa do Oleiro. Viemos conhecê-lo aqui e eu estou aqui com 3 jovens da nossa sede em Mafambice, Assembleia de Deus, Ministério Obras em Chamas. E nós estamos fazendo esse registro muito especial e isto é missão. Missão aqui na África não é mamão com açúcar, mas corajosos estão aqui do meu lado, não é, meu pastor? Diga amém, pastor. Amém. Deus abençoe a todos. Olá, meu amigo, minha amiga, você que é inscrito no nosso canal Aprender e Ensinar UD. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio missionário e pastor Duarte. Ele que é pastor missionário, pastor presidente do Ministério Assembleia de Deus, Obras em Chama, com sede na cidade de Santa Helena do Goiás. E hoje, com muito prazer, nós estamos recebendo ele aqui, para poder, junto conosco, compartilhar um pouquinho conosco a sua experiência de poder ter viajado para Moçambique, aonde o pastor Duarte também tem trabalho ali, juntamente com alguns pastores que têm ajudado ele ali no trabalho missionário. Também vai estar falando um pouco, como foi a sua experiência e agradecendo aqueles também que têm sido importantes para manter esse trabalho lá. E assim como nós também temos um trabalho lá, a gente sabe da importância de ter patrocinadores para manter esse trabalho. Depois também ele vai estar deixando, se ele quiser, o telefone dele de contato, caso alguém esteja assistindo e queira ajudar esse trabalho. Na íntegra desse vídeo, eu vou estar colocando alguns vídeos, inclusive desses vídeos, uma visita que ele fez até a Casa do Oleiro lá em Moçambique. Ele nos fez um favor de poder estar indo pessoalmente conhecer ali o pastor Agostino, que é o pastor do Ministério Casa do Oleiro em Moçambique em atividade. Mas, antes de tudo, eu quero aqui passar a oportunidade para o pastor missionário Duarte estar cumprimentando aqui o público nas suas considerações iniciais e também se apresentando como pai, se é casado, solteiro, como que é a vida do pastor Duarte. Amém? Já passa a oportunidade para o pastor Duarte. Queridos, muito excelente dia, eu posso dizer a paz do Senhor. Não sei que momento você vai estar em sintonia dessa apresentação, que nós estamos aqui honradamente muito felizes com o pastor Marcelo Antônio, presidente Casa do Oleiro, aqui Brasil e exterior. Eu sou o missionário Duarte, eu sou o presidente mundial das Assembleias de Deus, Obras em Chamas no Brasil e Moçambique. Para a honra e glória do Senhor, eu só tenho mais que descer na presença do Senhor para que Ele cresça a minha vida e o ministério do Senhor venha tomar aquela amplitude e crescimento para a glória do Senhor. Eu quero agradecer desde já, pastor Marcelo, por esta oportunidade belíssima de estar aqui contigo em dizer ao povo de Deus que vai nos assistir. Eu também tenho um canal, viu, meu pastor? Eu digo assim, olha, ative o sininho. Você que não é inscrito no canal do nosso pastor Marcelo Antônio, se inscreva, espalhe esse vídeo, divulgue ao máximo, porque aqui a nossa visão é reino de Deus e não denominação. Nós não estamos para duelar ministerialmente, mas nós estamos em grandes batalhas e o diferencial maravilhoso, pastor Marcelo Antônio, missionário Duarte, nós estamos trabalhando para o reino de Deus, Eu sei que o pastor Marcelo vai fazer perguntas e eu estou aqui para dizer que provavelmente a minha esposa vai estar assistindo esse vídeo, com certeza ela vai se inscrever no canal, eu também, pastor, E missionária Kennedy Laera, ela é a primeira vice-presidente das Assembleias de Deus, Obras em Chamas, Brasil e exterior. Ela trabalha em Patos de Minas, e assim parece para alguns uma controvérsia, pastor? E eu tomo conta da nossa sede mundial missionária em Santa Helena de Goiás. E aí as pessoas dizem, mas como que um casamento desse dá certo?
e maravilhoso. Porém, no coração a gente sofre ausência, né? A missionária Kennedy Laera é minha esposa, eu sou casado com ela. Com ela eu tenho um filho que adotei, que ele se torna o quinto filho para a honra e glória do Senhor. Biológico, eu tenho 3, adotivos, eu tenho 2. E eu estou aqui, meus queridos irmãos, muito feliz em estar partilhando com vocês o que algo ainda poderá sair através da nossa fala com as perguntas e as respostas que tenho dado ao nosso pastor. E eu quero já dizer, antecipado, como ele disse, né? Eu estive na minha primeira viagem missionária internacional esse ano e que de todos os anos tenho que comparecer a Moçambique nas nossas 3 igrejas, e a assistência presencial lá uma vez por ano, pastor, é pouca. Eu deveria ir a cada 6 meses, 2 vezes anualmente. A necessidade da minha presença lá, estar com eles, trabalhando, ajudando a administrar, é muito importante. Mas as condições financeiras são pouco, pelo menos anualmente eu tenho que estar lá com o nosso povo, e vai ser um prazer voltar lá na casa do oleiro novamente no Dondo. Amém. Eu tenho certeza que Deus ele vai prover, né? Porque Ele é o dono do ouro da prata, né? Ele vai usar não só da minha vida também para compartilhar e de outras pessoas, né? Para unirmos nesse propósito e poder estar cumprindo o ID do Senhor, né? O pastor Duarte, né? Ele já faz trabalho missionário há muitos anos e por isso eu creio que em nome de Jesus Cristo, se está no seu coração e no coração da esposa o trabalho missionário, não tem nada que possa parar o coração, né? A vontade, o desejo de um adorador. E a Bíblia diz que aquilo que Deus uniu, o homem não separa, né? Se nós estamos guardados por Deus, o homem não tem poder, muito menos o inimigo, porque nós estamos rodeados, né? Aleluia, e protegidos cercados de uma nuvem poderosa de anjos que nos guarda e nos protege de toda cilada do maligno, né? Mas nós já vamos entrar aqui, né? Como o pastor Duarte já disse aqui, né? Se inscreva no nosso canal, né? Ative o sininho, ative pastor. o sininho, sim. Divulgue ao máximo. Todas as vezes eu sempre falo, né? A gente pede, a gente depois na edição do vídeo sempre coloca, porque para o trabalho crescer, né? A intenção é que o trabalho cresça. É necessário ativar o sininho, compartilhar o vídeo, né? Não esquecer, deixar o seu like, que faz muita diferença, né? Para o crescimento do canal. Senão depois o YouTube não vai ficar divulgando, né? É verdade. Então eu quero aqui já agradecer a você que é nosso inscrito. Nosso canal, pastor Duarte, é recente, tem apenas 1 mês e meio. Né, nós já estamos com 55 inscritos, né, graças a Deus, né? A gente sabe que não é fácil, ainda mais um canal novo, recente, mas Deus tem abençoado. Então é graças a você que tem nos assistido, que tem participado conosco, e graças a Deus, em primeiro lugar, que tem visto um trabalho sério. Como eu disse, esse canal é um canal diversificado. A nossa intenção é propagar o reino de Deus, falar um pouquinho, né, do nosso dia a dia em alguns momentos. Inclusive eu postei alguns vídeos curtos, né, de alguns dias de trabalho meu, né. Eu quero ainda gravar sobre algumas festividades em algumas igrejas que eu visitar, tá entrevistando o pastor na sua igreja. Já pedi para os pastores também, né, no decorrer do tempo, me enviar as suas festividades. Eu gravo um vídeo semanal, sempre aos domingos, né? Geralmente eu posto no domingo mesmo ou na segunda-feira cedo. Então, você líder, você pastor, que quiser que a gente compartilhe, né, pastor Duarte, eu acho isso interessante, né? Às vezes uma festividade, uma campanha, posso trazer aqui e posso estar divulgando durante a semana. Esse vídeo vai estar correndo na mão de pessoas e a igreja será divulgada. Mas já vamos entrar aqui para a nossa conversa, porque eu não quero ser muito extenso, e o pastor Duarte daqui a pouquinho tem que estar viajando para Santa Helena do Goiás, né? Ainda tem que levar ele na rodoviária para ele pegar um ônibus, então eu não posso ser muito extenso.
Só quero pedir perdão porque o nosso cenário hoje está um pouco, o nosso estúdio está um pouquinho, vamos dizer assim, faltando, né? A gente está organizando algumas coisas e eu fiz uma modificação e não deu tempo de eu organizar por quanto o nosso tempo é curto. Mas é improvisado mesmo. Perdoe nós pelos estúdios, né? Quem vai brilhar aqui não é eu, não é o pastor Duarte, mas é o anjo de Deus, o Espírito Santo de Deus que está nesse lugar. Amém? Então vamos entrar para a parte mais importante, né? Primeiro eu gostaria de saber do pastor Duarte, né? Há quantos anos o senhor serve ao Senhor, né? Quando foi a sua convenção e como foi ela? Minha conversão a Cristo, queridos, ocorreu no ano de 1982, na Igreja Mãe Santa Helena de Goiás, Assembleia de Deus Missão, da qual nasci, e fui levado à presença do Senhor com os meus quase 15 anos de idade, através, pastor, chama-se do trabalho que eu amo fazer, evangelismo pessoal. Se aproximaram de nós 2 famílias, né, e essas famílias, por nos visitar, nós éramos de família tradicionalmente muito católica, né? Meu pai, minha mãe, eu também seguia os passos deles na tradição católica, e todo esse elo do catolicismo, de alianças, de morrer católico, nascer católico, foi quebrado em outubro de 1982. E até hoje eu estou aqui firme na presença do Senhor. Vale a pena evangelizar, adotar uma família, aproximar de alguém, lançar a semente, e quando a semente morre, nasce com frutos lindos e preciosos. Assim foi a minha conversão, o meu resumo que dou aqui para os meus irmãos. Isso, vocês estão vendo o pastor Duarte, né? Tá vestindo aqui uma farda, né? Ontem ele ministrou lá na igreja e ele mesmo testificou, né? Algumas pessoas, né, já o confundiu, né, com piloto de avião, mas eu quero deixar aqui para você que talvez, né, eu acredito que a maioria do nosso público aqui católico, evangélico que nos acompanha, já tem mais ou menos um entendimento que essa roupa que eles vestem, né, é de capelão, né? Capelão. Ele que é formado em capelão e juiz de paz. e também juiz de paz, né? Então ele formou, né? São cursos que vêm agregar ao nosso ministério, né? E o pastor Duarte sempre que evangeliza e faz os trabalhos missionários. Se você entrar no canal dele, que ele vai estar falando o nome aqui, e eu vou ver se eu consigo colocar na descrição, porque ainda eu sou leigo nesse negócio, mas a gente vai aprendendo, né? Isso. E ele vai falar um pouquinho depois dos trabalhos missionários, como é feito, mas só para deixar para você aqui, né, para você estar vendo ele bem vestido, bem bonito, né? Essa é a farda de trabalho do pastor Duarte, amém? Isso. Pastor Duarte, o senhor então converteu em 1982, né? Então, ou seja, nem nascido era, né? Eu nasci em 86, então só tem aí, eu tenho 38, 39, 40 anos já de crente, né? Sim. Então já uma longa história, uma trajetória, né? Pé na estrada há muito tempo, né? Isso, e estou falando sobre o trabalho, que a minha próxima pergunta tem a ver, eu acredito, um pouco respondido em parte pelo ministério que o senhor vem. Porque o senhor vem do ministério Assembleia de Deus Missão. Sim, minha igreja mãe onde eu nasci, conheci Cristo. E a minha pergunta era, da onde veio esse desejo para a missão? Muito bem. Isso nasceu em 1900, eu casei em 1987, primeira vez, e em 1986, pastor, foi numa conferência, num trabalho missionário que acontecia naquela década de 80 em Santa Helena de Goiás, quando eu estava para casar e a minha noiva do meu lado de esquerdo, eu disse assim para ela: se Deus nos chamar para a missão na Amazônia, eu escolhi a Amazônia, o estado do Amazonas. Você vai comigo? Ela olhou assim para mim e disse: eu irei. Quer dizer, isso foi uma pergunta, só que no ano que eu me converti,
Já comecei, pastor, a ter sede pelo evangelismo nas ruas, culto nos lares, distribuição de folhetos era muito comum. Eu fazia muito esse trabalho desde a minha tenra idade. De novinho convertido, eu já nasci no evangelho com aquela chama. Mas foi no ano de 86 que eu tive aquela visão para ir ao campo missionário. E isto, na verdade, ser transportado ao campo missionário pela igreja mãe nunca aconteceu. A missão eu comecei em Jerusalém, ou seja, em Santa Helena de Goiás, evangelizando no comércio do meu pai, escrevendo cartas, distribuindo folhetos tipográficos, evangelismo nos lares, pessoalmente. Eu mesmo ainda adolescente, eu envolvi muito cedo na evangelização, que resultou mais tarde e o presente hoje em um trabalho missionário que se estende hoje para o exterior. Então tudo isso começou na minha tenra idade de novo convertido. E quando eu casei a primeira vez, né, que fiquei viúvo, depois casei de novo, né, estou recém-casado com a missionária Kennedy Laé, isso veio se intensificar no ministério missionário. Ele tomou uma proporção no ano 2000, quando eu abandonei o trabalho secular. Eu era cobrador de ônibus na Grande Goiânia, trabalhava na capital do estado, e no ano 2000 eles me dispensaram, e foi no ano 2000 que eu conheci o trabalho no Brasil, nível Brasil. Eu me lembro que eu tinha 2 CDs gravados, irmãos, para fazer missão, não precisa muita coisa, mas precisa de doação de si mesmo. Eu gravei 2 CDs que eu ajudava 4 famílias das Assembleias de Deus Missão no sertão da Bahia. Então eu era um auxiliar, depois fui separado a diácono, mas com o meu coração eu tinha a defesa do projeto missionário SOS Bahia. Né? Trabalhei muito para as Assembleias de Deus Missão na Bahia, mesmo sendo do Ministério de Madureira, quando morava em Goiânia. Então não existia entre nós uma barreira interdenominacional. Aquilo propagava o meu ministério, mesmo sendo de Madureira. Alguém perguntava, por exemplo, os pastores, qual o ministério? Ele é de Madureira, mas ele nos ajuda com 4 missionários aqui no sertão. Como? Ele vende o seu trabalho e abençoa os nossos missionários aqui no sertão da Bahia. Então, isso foi inteligências de extensão que foi crescendo para o tempo de hoje. Hoje a gente não faz mais o projeto missionário SOS Bahia. Hoje é projeto missionário Moçambique contra a fome, para socorrer o nosso trabalho missionário do outro lado do globo da Terra. Então, tudo isso assim tem uma história, um nascimento, renascimento, renovo, ampliação, e assim Deus vai trabalhando, pastor. E assim a gente está aqui para somar e divulgar esse trabalho. É muito interessante, né? Certamente não dá para falar detalhes, né, de tudo. O pastor está resumindo. Isso. Né? Mas você que tiver interesse de conhecer mais, nas suas redes sociais o senhor fala sobre os trabalhos missionários? Sim, no canal Ademoc 2 Missionário Duarte 450. Vamos só repetir aqui, canal Ademoc 2 Missionário Duarte 450. O YouTube cresceu 450, eu não sei o porquê, mas antigamente era Ademoc 2 Missionário Duarte. Quando a pessoa vai se inscrever no canal, tem lá no final 450. Então, nesse canal, pastor e meus irmãos, ali está a história da igreja, né? Assembleia de Deus, Obras em Chamas, nosso trabalho no Brasil, trabalho no exterior. Então, ali fica... É um canal que a gente pede para as pessoas se inscrever, divulgar, dar o seu like. Mas, assim, eu quero um dia, pastor, que o nosso canal chegue, por exemplo, a 1000, mas nós só estamos com 400 inscritos. Você que está nos ouvindo pode ser o 401, né, meu pastor? Verdade. E nesse canal abrange-se história da igreja, Assembleia de Deus, Obras em Chamas Brasil Exterior, congressos, meus trabalhos missionários nas ruas, no Brasil,
onde eu passo, e também a gente apresenta, eu já apresentei, eu tenho um vídeo do nosso pastor, da Casa do Oleiro, na África, no nosso canal. Eu coloco assim, a apresentação, quer dizer, eu estou apresentando um outro ministério, onde eu estive presente também fazendo a obra do Senhor. Então o canal Andemoc 2 também entra a história de igrejas, por exemplo, uma conferência missionária que eu preguei em Goiânia sexta e sábado da semana passada, está no nosso canal. Então, por onde eu passo, também fica registro das igrejas aonde a gente ministra a palavra. Pastor, muito bom. Então, se inscreva no canal lá do pastor também, né? Ativa o sininho, Dê o seu like, compartilha, divulgue. deixa o like, né? Faça tudo que tiver de fazer para poder ajudar esse canal a crescer e quem sabe, né, pastor, chegar ao ponto de monetizar para poder ajudar a obra né, do Senhor crescer mais, né, pastor? Porque Um pastor missionário, ele vive pela fé, né? O apóstolo Paulo diz que o justo viverá pela fé, né? E é o que muitas das vezes o missionário vive. Quando se diz justo, não só o fato de ser missionário, mas amplia-se para todos os cristãos. Mas muitas das vezes a gente que tem no coração fazer missão, é necessário desapegar de coisas, né? Olhando para a história, por exemplo, o apóstolo Paulo teve que se esvaziar. Barnabé, inclusive, né, você vai ver no livro de Atos, que Barnabé foi o primeiro a tomar a decisão de vender tudo que possuía, né, e levar ali aos pés dos apóstolos e seguir a Cristo, vamos dizer, se esvaziar de si, do seu eu, de tudo que até ali ele alcançou para iniciar um novo projeto. E foi o que o pastor Duarte fez, né, no ano de 2000, né? Isso, pastor, um momentinho também. Eu posso dar uma parcela, eu sou muito resumido. Eu trabalhei, irmãos, como comunicador de rádio, como redator de jornal Folha. Eu sei resumir muito bem. O meu sonho, irmãos, ainda está dentro de mim. E esse sonho não morreu. Meu sonho era cursar a faculdade e me formar em jornalismo. É uma área que, quando eu até me apresento nas minhas publicações, pareço um pouco de repórter, por exemplo, da Band, né? Eu me apresento, gosto de ter dicção, boa fala, um português não tão esmerado, mas para que as pessoas entendam. Então, o meu sonho não é jornalismo, mas eu abri mão, pastor, desse meu sonho que está dentro de mim, né? Porque se eu fosse para uma emissora de TV, um jornal, inclusive, abriu-se uma porta para mim em Goiânia e eu já estava indo, irmãos, para a faculdade de jornalismo na Universidade Católica de Goiânia. E quando Deus viu que eu estava indo, pastor, aconteceu um fato muito importante. Ele desencadeou em mim enfermidades que a medicina em Goiânia não achava. Era o Senhor cobrando para eu voltar ao campo missionário que eu tinha abandonado por uma questão sentimental. Eu falei tudo que eu tinha, mais amava. É uma história muito particular que não vou entrar nela, irmãos. Eu quase fui à sepultura no cemitério, literalmente. Mas quando eu peguei a rodia onde tinha quebrado o pote, recomecei, pastor, voltei a fazer a obra, voltei a viajar pelo Brasil, o Senhor tirou todos os sintomas e enfermidades que apareceu no meu corpo. Eu muitas vezes ia para emergência, coração top, médico falava, esse homem tem um coração de atleta, sua pressão está ótima, mas eu estava morrendo. Isso foi um fato que aconteceu comigo por desobediência, a não querer fazer a obra do Senhor. Você que está me ouvindo, se tem um chamado, execute o chamado, vá para a presença de Deus, vá para o seu quarto de guerra, descubra como é a área que Deus pode te usar. E aí, pastor, foi, como se diz, eu abri mão do meu sonho de jornalismo para estar hoje trazendo a melhor notícia nos canais evangélicos. E eu tenho a honra de ser convidado pelo primeiro, que é com o pastor Marcelo Antônio, a difundir, a divulgar a luz do evangelho do Senhor. Tanto isso eu faço como evangelismo pessoal, dentro dos ônibus. Você, pastor, não fez essa pergunta. Por exemplo, Ainda, né? a minha farda de capelão e juiz de paz, irmãos,
Eu me apresento assim em todas as viagens a trabalho. Por quê? Quando eu saí de Santa Helena de Goiás para Patos de Minas, quando entra em Minas Gerais, ou seja, antes de chegar em Itumbiara, divisa de Goiás com Minas, faltando 15 quilômetros ali eu dirijo um culto. Eu canto, eu prego, eu oro. Depois, aonde você faz mais isso? Em praças públicas, calçadas, bares, supermercados. Então, assim, o pastor não fez a pergunta, mas eu estou falando que eu abri mão do meu sonho de jornalismo, trabalhei como redator de repórter, jornal Folha, para dar a melhor notícia que Cristo volta, que Jesus salva, cura, batiza, transforma e leva o homem para o céu. Então, é isso que queima dentro de mim. Vocês estão assistindo, Não né? deixou de ser um repórter, só mudou a forma, a notícia, A né? Porque notícia a notícia secular geralmente para a notícia agrada, celestial. exatamente, Uhum. ela sacia o paladar do ser humano, mas a notícia celestial nem sempre é agradável a todos. Lógico que a maioria recebe a palavra, né? Mas muitos não. Mas fica aí, e inclusive já é dentro dessa área que eu já ia entrar, né, que seria a minha próxima pergunta, que só faltam duas. Essa questão, né, primeiro de como veio, né, a missão em sua vida Sim. e como seria a execução, em que área ou que amplitude o senhor trabalha com missão. O senhor já acabou de dizer que são em praças, dentro dos ônibus, e explicou muito bem esclarecido. Então Mas tem agora mais, né, pastor? agora a gente vai passar para a outra parte que o senhor pode acrescentar, né, em nome de Jesus, mas já vamos entrar para dentro da última pergunta e nós vamos compartilhar um pouquinho aqui, eu acredito, uns 5 a 10 minutos a respeito disso, que foi a sua viagem para a África, Uhum. né? Primeiro, né, eu não vou te perguntar como que foi que aconteceu para o ministério chegar lá, porque eu acredito que é uma história, primeiro, mais particular e deve ser em um outro momento falado, porque o tempo não permite. Mas o Senhor permitiu, e o Evangelho, através da Assembleia de Deus Obras em Chama, chegou em Moçambique, como muitas outras igrejas no Brasil, que ama a África, não só Moçambique, mas a África em todo. Mas a questão é, o senhor se preparou, se organizou, como que foi essa preparação e como que foi essa ida? Vamos falar da ida e nós vamos entrar no decorrer aí. Preparação, ida. Pastor, então, para quem nos assiste, irmãos, eu sou um missionário que eu não tenho salário. Eu não tenho R$ 1 do gasofilaço do que entra na nossa sede mundial em Santa Helena de Goiás. Para eu ir, pastor, foi muita fé. Irmãos, guarde isso aqui. Não é tanto as condições financeiras humanas minha. Não foi. Foi as condições que Deus usou pessoas para semear em mim. Eu recebi, pastor, ofertas de R$ 4 a R$ 3.000. Quando as passagens, o valor já estava em quase 10 mil guardado durante 15 meses, eu falei, agora chega o momento de comprar as passagens aéreas. Bom, para Moçambique, irmãos, fosse para me embarcar em 2022, as passagens custavam 10.500, 12.000, 15.000 e R$ 22.000. Aquilo me deixou aflito, pois nós já estávamos lá com uma igreja, hoje nós já estamos com 3, afiliadas à nossa sede mundial em Santa Helena de Goiás. Então, assim, falei, Senhor, eu preciso de ir para consolidar o trabalho. E as passagens para 2022 nas alturas. Mas o próprio site da Decolar me ofereceu passagem 6 meses depois, por valor de 7.200 e poucos reais. No dia 6 de setembro, uma data muito marcante, 6 meses e 15 dias antes do embarque, que embarquei em 20 de março deste ano, o site da Decolar entra no meu e-mail e me oferece passagens aéreas com condições, claro, de 22 mil baixou para 7.200 e poucos reais, né? E aí, irmãos, compramos as passagens e embarcamos.
Chegando lá, eu passei por momentos muito difíceis, viu, pastor? Talvez eu estou fugindo um pouquinho da sua pergunta e resposta, mas para estar ali naquele país, irmãos, foi muitas lágrimas, muitas mesmo. Pessoas que, depois que eu estava lá no país, disseram: não é de ver que o homem foi com oferta de R$ 4. Só que as pessoas, eles não creem no mínimo, eles creem no máximo. Quer dizer assim, vai aparecer o empresário e vai patrocinar toda a passagem aérea do missionário. Não, irmão, mas foram mais de 100 pessoas que contribuíram com esse tempo de 15 meses para que a gente chegasse ao país. Cheguei ao país, passei lá 23 dias de trabalho, voltei com lembranças que eu nunca vou esquecer. Cheguei mudado. Pastor, e não cortando o som, mas já dentro dessa resposta, né? Quando o senhor chegou na África, né? De tudo que a gente sempre ouve, principalmente de pessoas, né, que umas tiveram experiência, outras não, mas sempre gostam, inclusive até mesmo em vídeos, a gente vê muito, né, de mostrar a pobreza, a dificuldade. Quando o senhor chegou ali, qual foi ali, assim, aquilo que no momento da sua chegada, porque eu acredito que o senhor chegando na capital, o senhor vai ver um país muito ali bonito, ali na capital, ali de início no aeroporto, um lugar bem diferente da realidade que os outros vivem, né? Vamos dizer assim, nas laterais ali, nas encostas da cidade. Qual foi ali o impacto que o senhor teve quando o senhor chegou? Pastor, para começar, eu já senti a diferença do país quando cheguei no aeroporto. A simplicidade do aeroporto da capital de Maputo. Quando eu saí do aeroporto, que o pastor presidente nacional de nossa obra foi nos buscar, em 3 minutos de caminhada dentro de uma chopela. Chopela é um transporte de moto que transporta passageiros. Na chopela, em 3 minutos apenas, eu disse: Deus, Maputo é desse jeito, imagina o interior para onde nós vamos. Por quê, pastor? Na capital não há beleza, trânsito caótico, a desejar administração. Não estou falando mal do país, irmão, mas pelas fotos, Maputo parece ser uma capital muito atraente. Ela é uma capital estável, mas deixa muito a desejar, sabe? E quando eu cheguei no interior, pastor, o que eu guardei comigo, tudo guardei comigo, quando eu cheguei aonde a gente tem a nossa sede mundial lá e mais outras igrejas, irmãos, eu conto uma coisa aqui para vocês, que quando eu cheguei na casa pastoral, nosso pastor lá, o pastor me deu vontade de voltar imediatamente para casa. Eu entrei numa guerra. Falei: Deus, o que eu vim fazer aqui? Pastores ou obreiros que me ouvem, você que está me assistindo, eu já comecei a sentir aquela dificuldade tão grande. Pastor Marcelo, eu nunca falei isso de público, mas se um dia o pastor Zacarias ver essa gravação, ele está sabendo hoje, inclusive esse relatório eu não relatei quando eu cheguei do Brasil, no domingo missionário que nós fizemos no dia 22 de abril. A vontade era de voltar, mas eu falei: Senhor, me dá tranquilidade, me dá paz ao coração. O que quando as coisas que eu encontrei e vivi, pastor, com aquele povo, os quatro, Precariedade. demais. Eu posso usar a palavra descaso do governo. A pobreza é jogada como se não fossem seres humanos, sem saneamentos básicos, sem infraestrutura. Irmãos, eu considero um povo herói. E a igreja, pastor, o nosso povo lá, pensa num povo feliz, mesmo não tendo muito o que comer, mesmo comendo pouco, com descasos do governo, não tem os bens, os benefícios que nós temos aqui. E a pastor. recepção? A recepção
é aquela que marcou a minha vida às 17 horas do dia 24 de abril. Foi o primeiro culto, a primeira mensagem que eu ministrei. Pastor, a recepção calorosa, me receberam cantando na primeira língua Macenas e depois cantam em português. Eu vi o para vídeo. mim. Eu confesso pro senhor que eu chorei quando eu vi aquele vídeo lá. Foi, Me né? emocionei. Foi muito, muito bonito mesmo. Então, mas deixa eu contar um relato aqui, irmão. 4 dias. Dos primeiros 4 dias das visitas, irmãos, que eu visitei as ovelhinhas lá, eu chorava e fazia isso. Eu fazia de conta que tinha caído cisco no meu olho, eu fazia assim, de cá e de cá. Eu não queria que eles me vissem chorando. Por quê? Eu estive em lares, irmãos, que a casinha estava para cair. Sabe, pastor? Pessoas no chão sem ter aonde sentar, né? Pessoas que olhavam assim nas panelas, não tinha nada para comer. Eu me senti um presidente mundial desta obra, pastor, bem incapaz, impotente. É a sensação que a gente tem. A sensação que a gente tem, sabe? E para começar, irmãos, para começar não, continuando o relato, só faltou uma família das 119 casas que eu visitei, faltou a casa de número 120. Então, uma igreja com 120 casas não é uma igreja pequena, não é, pastor? Então, ali eu visitei e só faltou uma ovelha que mudou de endereço e não passou o endereço para o pastor. No dia 12, tive que voltar para pegar voo no dia 13 de abril e voltei com aquela sensação, não sou 100%, porque ficou uma ovelha da nossa sede nacional sem conhecer. Mas aqui eu resumo, irmãos. Se fosse falar o que eu comi, o que eu passei, pastor, não, mas bem rapidinho mesmo. Rapidinho aqui. Eu andei a pé, irmãos, fazendo visita em 10 dias para essas 119 famílias. Eu andei a pé mais de 30 quilômetros para cima e para baixo, visitando as casas, orando, cantando, abraçando as ovelhas. Tinha umas que me davam aquela recepção tão maravilhosa, tinha uns que ficavam assim, nossa, o presidente da igreja está aqui. Ficava assim meio ressabiado e o pastor dizia, o nosso presidente, olha, pastor, tem pessoas que vão ficar ressabiadas, mas vocês não sabem o prazer delas em imaginar o presidente mundial de nossa obra veio na minha casa me visitar. Porque a fama de brasileiros que vão para lá, que tem igreja lá, só quer ficar na casa do pastor e não visita uma ovelhinha. Eu falei, pastor, para mim isso não é apacentar. Isso é simplesmente comer a lã e a gordura das ovelhas. E não faltou uma ovelha, uma família para visitar. Sinto muito, mas porque eu não sou 100%. E a obra quem completa realmente é Deus, né, pastor? Pastor, conta uma experiência para nós bem rapidinho, resumido, porque o horário está um pouco estourado, mas ainda dá para a gente ouvir a respeito de alimentação, alguma coisa. Se o senhor... a gente fala de missão, né? Quando a gente fala de missão, a primeira coisa que as pessoas sempre falam e perguntam é, nossa, eu tenho que comer o que as pessoas comem, que me ofereceu, eu não posso negar. O senhor tem mais experiência na área de missão, você vai poder falar sobre isso. Conta alguma experiência que o senhor teve que te marcou, que envolve alimentação, por favor. Muito bem. Como eu sou vegetariano, queridos irmãos, eu não como carne branca, vermelha e nem peixe. Muito antes de chegar ao país, eu tive que fazer umas perguntas para o pastor Zacarias Jorge Ernesto, que é o presidente de nossa obra lá. Eu disse, pastor, tem alface? Tem alface. Tem repolho? Tem repolho. Tem tomate? Tem tomate. Tem couve? Tem couve, muito couve, pastor. Tem batata? Tem. Tem mandioca? Tem. Aí falei, pastor, então eu estou em casa. Bom, quando chego lá na casa do nosso pastor presidente nacional do país, irmãos, a primeira coisa que eu fui comer, que eu comi naquela noite foi arroz, couve. Irmãos, a primeira refeição, arroz, couve. Como é que eles cozinham, irmão? A pastora Rita cozinha carvão, usa carvão em 2 chaminhas, viu, irmãos? Você tem fogão, você tem micro-ondas, você tem conforto. Lá não.
A porção é cozinha o arroz aqui e faz outra coisa aqui. Por exemplo, o repolho ou a couve. Falando aqui, irmãos, quando aparecia o feijão, a pastora dizia: Pastore, hoje tem feijão, porque o feijão lá, irmãos, é como se fosse churrasco no Brasil. Comer feijão em Moçambique, para as pessoas humildes, vamos falar humildes para não falar outro, né? Muito humilde, irmãos, é uma riqueza. E quando tem o arroz branquinho, é top. E quando não tem arroz e feijão, não tem comida. E era assim, revezava, irmãos. Um dia era arroz gostoso com couve, arroz com repolho, arroz com feijão, somente. E muita pimenta, como eu amo, e limão. Lá limão é muito farturento, sabe? E, irmãos, e quando não tinha o arroz, tinha a chima. A chima é uma comida de milho que a gente comia chima com feijão, chima com repolho, chima com couve. Outra coisa, pastor, que eu comi muito gostoso lá, eles fazem da folha da mandioca um caldo. Eu já vi. Pastor, e a gente coloca no arroz, só isso, o arroz com a folha da mandioca. Que sabor! Eles usam muito tempero. E a chima, o senhor gostou da chima? Gostei. Meus irmãos, eles usam muito tempero. O povo daquele país. Não pode faltar alho, cebola, colorau, extrato. Eles usam muito tempero, sabe? E isso faz com que a comida fique muito saborosa. Uma coisa eu digo para os irmãos: volta ao país por 3 motivos. 3 motivos: o amor, a comida e a necessidade da obra missionária ser continuamente executada. O pastor não me fez a pergunta. Nós temos lá, irmãos, para o momento, já estamos ultrapassando quase 200 crianças que são alimentadas, pastor, com doações brasileiros que doam R$ 5 por mês para ajudar nossas crianças. Se você, permissão, pastor? Sim. Quer adotar uma criança, fique à vontade. Você pode ir no meu celular, 62996361586. Me chame no meu privado, seja meu amigo, te acompanho em oração. Você fala comigo e aí a gente posta alguns vídeos pequeninos do nosso trabalho que acontece lá todos os meses, irmãos. Então, assim, o que me leva lá, pastor, é nessa área social também, de cuidar das crianças. Bom, a gente cuida à distância, mas a minha presença lá no país é de grande importância, porque, pastor, pensa num povo. Vou dizer para o senhor, quando o senhor chegar na casa do oleiro, lá em Dondo, viu, pastor Agostinho? Você também poderá ver essa reportagem. Quanto amor esse povo teve por mim. Me recepcionaram, falei: meu Deus, falta o pastor Marcelo aqui. Pastor Marcelo, quando você chegar lá, você vai ver o carinho do povo. Muito não tem para oferecer financeiramente. Na alimentação, você vai passar muito bem. Peixe você vai comer, porque quando eu fui comer na casa do pastor Agostinho, tinha arroz, couve, peixe. E eu comi arroz com couve gostoso. Amém. Pensa na comida do povo de Moçambique, irmãos. Então, o que me levará de volta lá, irmãos, é o amor, nosso trabalho missionário e também a nossa assistência às crianças e famílias carentes também, que a gente sempre abençoa, né? E minha gratidão, pastor. Eu acho que eu já falei demais, eu sou muito tagarelo nessas áreas, sabe? Não, tá tranquilo. Mas em outra oportunidade a gente pode contar algumas experiências. Sim, inclusive, no final, de toda maneira, eu te daria oportunidade para falar sobre o trabalho das crianças, porque na minha visão, esse trabalho que a gente tem lá em Moçambique também, a gente tem algumas pessoas que nos ajudam, né, como a nossa irmã Janete. Na verdade, eles nem gostam que citam o nome, mas eu gosto de falar porque eu sou muito grato a Deus, primeiro, porque Deus nos permitira abrir esse trabalho junto com o pastor Agostinho, segundo, porque só é possível com a ajuda das pessoas, né? Como a pastora Cleo, o pastor William, o apóstolo que com eles congregam, como o pastor Leonesa, a missionária Maria,
né? E muitas outras pessoas, como a Casa do Oleiro, sempre a gente reúne ali um valor para estar enviando, né? E está ajudando. Gente, esse trabalho com as crianças que o pastor Duarte citou aqui, vocês não sabem o quanto isso ajuda ali em Moçambique. Muito. Porque muitas crianças ali, humildes, antes desses projetos nossos, eu não posso falar pela igreja Obras em Chama, porque eu não conheço desde o início, mas eu acredito que espelha e identifica bastante, tinha muitas crianças até desnutridas. Sim. E com esse apoio, com essas ofertas, algumas vezes fazendo alguns trabalhos diferenciados, né, como festinhas ali e tal, mas vamos dizer assim, não ali por trás ali, sem muita divulgação, pastor. Eu não sei, eu não tenho palavra bonita igual o senhor. O povo já me conhece, meu público sabe que eu sou uma pessoa mais simples de palavra. Ali no particular, há vamos dizer assim, uma ajuda do pastor com aquele pouco que tem em compartilhar com os irmãos. Uma coisa que me admira muito, muito na África ali, sabe o que é? É a partilha. A partilha me chama muita atenção. O respeito. Eles fazem uma comida e lá, geralmente, quando não é uma pessoa que divide para todos, quando cada um vai no prato, meus irmãos, eles sempre têm na mente deles que tem outra pessoa após eles para alimentar. Isso é muito importante. Quando alguém ganha uma coisa lá e as outras não ganharam, eles dividem tudo. Se você levar uma cesta, porque lá geralmente eles moram em lugares que a família, tipo, tem o pai e a mãe, e às vezes em volta ali mora uma família inteira. Eles dividem, pastor. Eles dividem. Então esse trabalho das crianças é muito importante. E por isso que eu faço aqui, eu reitero o reforço de você que tiver o interesse, ajude esse trabalho lá. Né? Você que também, um líder, um pastor, alguém que tem no coração de adotar uma igreja lá também, por que não? Sim. Quanto mais igrejas sérias, né? Não por aparência ou não por aproveitar, né? Mas por amor, ajude esse pessoal. Não só lá, mas aqui, porque o pastor não faz missão só lá. Eu também não faço missão só lá. Né? Nós temos um trabalho missionário aqui. O trabalho lá de Santa Helena do Goiás também é um trabalho missionário. Extremamente missionário. Nós vamos contar, porque Deus vai permitir outras oportunidades. Como que esse trabalho lá, ele sobrevive. Sim. Não é fácil, pastor Duarte. Não. Né? Mas como o nosso tempo aqui já está estourado ali, eu não posso insistir muito. Mas foi um privilégio nesse tempo, viu? Eu quero que o senhor desse uma palhinha aqui do que o senhor viveu, porque o ano passado nós projetamos para ir nós dois juntos. E por causa da reforma da igreja, eu tive que fazer essa reforma porque o teatro estava para cair, eu não pude estar indo. Mas então, esse ano é nós dois. O pastor Duarte, ano que vem. O pastor Duarte foi, e quando ele estava lá, eu falei para ele, pastor, será que não teria como? Será que é muito longe? A igreja, a casa da outra. Pastor, me passa o telefone do pastor Agostinho, que eu vou falar com ele. Se prontificou na hora, irmãos. Eu achei muito bonito isso, porque o senhor não foi lá para fazer missão para a casa do oleiro, né? Mas o senhor, no coração, não foi para fazer para Obras em Chama, mas foi para fazer para o reino de Deus. E Deus, né, abençoou, que deu certo, ele se prontificou na hora, pegou o endereço, chamou ali alguns jovens. Foi, né? Nós fomos com 3 jovens da igreja. E foi lá na nossa igreja, e eu confesso para os irmãos que eu emocionei, e até emociono, na verdade, porque o meu amor por aquele trabalho é muito grande, pastor. Quando o senhor chegar lá, pastor, fala uma coisa, irmão, para o pastor Marcelo. Pastor Marcelo, eu voltei mais crente, mais humilde, mais servo, pastor, e vou dizer uma coisa, muito menos ignorante. Me arrepio aqui de sentir a presença de Deus. Foi uma lição, porque eu aprendi com nossos irmãos, tive que atravessar o globo, sabe, da terra, para viver uma experiência inesquecível
quando o pastor Marcelo estiver lá conosco, pastor, o senhor vai falar assim, meu Deus, é um milagre ver esse povo, como eles sobrevivem, como vivem. Irmãos, nós brasileiros, aqui eu vou dizer uma coisa para vocês, por qualquer coisinha você quer chutar o balde, mas lá eles, na adoração, no amor, na partilha, na comunhão, irmãos, eles recebem nós brasileiros, irmãos, como se estivesse recebendo um semideus, sabe, de tanta alegria, irmãos, e a gente vê aquela realidade. Pastor, na casa pastoral eu recebia visita direto das ovelhas que eu já tinha ido visitar. Vim cá ver o nosso presidente, ele está, você vê o carinho, o abraço das crianças que me abraçavam, e na hora de eu ir embora, não vai, meu pastore, eles falam pastore na palavra português, sim. Pastore, não vai, meu pastore, fica mais e tal. Falei, não, ano que vem estou de volta. Então, o pastor Marcelo vai viver experiências que vai guardar no arquivo da memória enquanto viver. Eu creio. Por toda a vida. Irmãos, vai amar. A alegria daquele povo Mas, irmãos, ele vai amar. Mas ele vai chorar, porque os primeiros 4 dias de visita eu chorava, porque eu falei, meu Deus, eu não acredito no que eu estou vendo, porque eu nunca vi no meu país. O que eu vi lá, pastor. Muito nunca vi. Diferente a realidade. A realidade, bem diferente. Demais, né? E, pastor, e aí, para a gente fechar, né? Conta para a gente como que foi, né? A recepção também do senhor ali no Pastor Agostinho, quando o senhor chegou. Muito bem. Irmãos, pensa, eles me deram uma recepção além da nossa sede nacional no país. Pastor, deixa eu contar isso aqui carinhosamente para vocês. Em voo eu chegando e o culto estava acontecendo por volta das 5 da tarde. Pastor, eu sei que você não vai ficar com inveja do missionário. E eles vão fazer contigo do mesmo jeito. Irmãos, eu nunca tive aquilo. Quando eu falei, Senhor, eu não acredito. Irmãos, nossa igreja nacional, nossa sede nacional, ela me recebeu muito bem cantando em Macena, depois cantou em português. Eles colocaram para mim, pastor, para mim passar até lá na frente, até chegar no altar, panos. E eu pisava em cima dos panos e eles batendo palma, sabe, me recepcionando. Eu falei, meu Deus, dentro de meu coração, pastor Marcelo tem que vir, tem que ver uma coisa dessa. E como se diz, irmãos, pensa, amor. O povo ali, eu terminar o culto, a gente tinha que voltar depressa para a nossa sede, e o povo queria sempre estar ao meu redor, ao nosso redor, contemplando, conversando, abraçando, sabe? Aquela comunhão muito gostosa. E eu também sou muito receptivo. Aí junta duas coisas, né? Junta a pólvora da recepção com o fogo do amor, e tudo se explode naquela comunhão maravilhosa, né? Maravilhosa. Foi, pastor, amei, e ficou assim marcado nos arquivos da minha memória, que nunca se apagará. Pastor Marcelo, olha que coisa linda. Não há ninguém como Jesus. Esse é o povo do Dongo, Assembleia de Deus, Casa do Oleiro. Olha que lindo, olha que alegria, pastor Marcelo. Não há ninguém como Jesus, tá vendo, pastor Marcelo? Estamos aqui levando essa linda recordação missionária para o Brasil, para o canal Atemoc 2, Missionário Duarte também, que divulgará essa obra linda neste país, para o Brasil. Um abraço, meu pastor. Pastor Marcelo, pastor Marcelo, pastor Marcelo, Deus entra aqui nesta tarde, escurecendo. Aleluia! Oh, glória, mostra o povo, meu câmera, mostra o meu povo para o pastor Marcelo. Eu digo meu povo, porque também eu sou da mesma família cristã. Esse povo aqui está alegre com o Senhor, levante a mão e chegasse a este lugar para adorar. Significa, Marta, que Deus está no meio dela. Significa que Deus está no meio dela. Deus está no meio
De diabo lá. Toda honra. Toda glória. Louvor ao Senhor. Assim transmitimos. Amém. Emociona, porque é como se a gente estivesse lá, né? Pastor. A realidade, Muito... você vai falar. O que eu estou falando aqui para ele, irmão, vai ser a mesma coisa da Rainha de Sabá. Eu não disse nem a metade para ele. Não pelo, tipo assim, porque para eles isso é algo, para nós a gente não importa com isso, pastor. Vamos dizer assim, com a maneira que nos tratam, né? A gente não tá atrás disso, mas é importante a gente saber, né, que o quanto eles veem, né, nós aqui como pastores e brasileiros, em nós, pessoas que inspiram eles inspiram muito na gente, que são pessoas que estendem as mãos para eles, aonde até, como o pastor mesmo disse aqui, o próprio governo às vezes deixa muito a desejar. Muito. Outros países, né, como a gente tem, por exemplo, na Casa do Oleiro, pessoas de fora do país que nos ajudam lá, pessoas dos Estados Unidos, né, pessoas de Portugal que nos ajudam lá, né. É lógico que não é suficiente, mas graças a Deus, né, Deus tem trabalhado, a obra tem crescido. E eu agradeço o Senhor. Depois eu vou deixar junto com essa na edição desse vídeo um pouquinho, né, do vídeo que o pastor teve lá, alguns pedaços que ele me enviou. Vídeos pequenos. E eu vou estar colocando junto com esse vídeo para você estar sentindo um pouquinho, né? Como é... Do calor, do fogo, da alegria. É uma combustão poderosa que tem na Casa do Oleiro. Vou falar uma coisa aqui, pastor. Lá, nossa sede é fervorosa. Lá. Mas Casa do Oleiro... Não, mas isso é geral. Isso é geral. Todos eles, pastor. Que alegria! Eu acompanho outros canais de pastores que têm trabalho lá, missionários que estão lá, inclusive. Eu gosto muito de assistir, né? Porque eu aprendi a amar tanto Moçambique, tanto, que eu tenho eles como irmãos. E eu tenho aprendido já para me preparado há 2 anos atrás já sobre cultura, sobre tudo, irmãos. Para quando eu chegar lá eu me sentir em casa. Né? Lógico que não vai ser a mesma coisa, eu sei que a gente vai encontrar outra realidade e tudo, mas eu tenho me preparado para isso. Eu creio em 2024, né, nós estaremos lá junto com o pastor Duarte, e já quero dizer para você, talvez comerciante, empresário, ou você simples mesmo, você trabalhador, que queira ajudar, não importa a quantidade, não importa o valor, né, para esse trabalho missionário que nós vamos estar fazendo em 2024, né? Não é fácil. Você vê que o pastor esperou tanto tempo, passagens caríssimas, né? E Deus abençoou de uma passagem mais em conta. Mas eu tenho observado, tá a média de R$15.000 hoje. Esses dias para trás, mesmo na madrugada, procurando, não achei tão barato. Né, talvez Deus abençoe que nós encontremos até mais barato. Se Deus quiser. E eu creio que nós vamos achar assim. Em nome de Jesus. Mas a gente conta com o apoio de cada um de vocês aí, que puder nos ajudar. E depois vai lá no canal do pastor. Mais última vez, pastor, dá o nome do canal. Vou botar encerrando já. Ademoc. Se escreve ADMOC. Ademoc 2, Missionário Duarte 450. Vai lá e você vai ver muitas coisas boas de Moçambique também. E eu já quero mais uma vez pedir para você não esquecer de deixar o seu like, inscrever no canal e ativar o sininho. Isso e também aí, meu pastor. Compartilhar esse vídeo. Isso. Né? Porque por mais que talvez você pense, mas compartilhar não vai resolver, vai ajudar muito. Com certeza. Ativar o sininho, deixar o seu like, tudo isso é importante. E deixa esse comentário também. Isso. Eu tenho percebido que os nossos Faça pergunta. Exatamente. A gente tem tido muitas visualizações. Nosso pastor vai responder. Porém, tem poucas perguntas, né, comentários. Deixa lá seu comentário, né, de algo que a gente possa acrescentar, que fique bom, né, para somar no crescimento do nosso canal. No mais, eu já quero agradecer, eu vou deixar aqui o pastor Duarte também despedir de cada um.
né, dar suas considerações finais e logo após vamos encerrar e fazer uma oração para a gente estar encerrando em nome de Jesus. Minha gratidão, irmãos, me lembrando aqui do apóstolo Paulo, Colossenses 3,15, e sede agradecidos. E um poeta sentimental expressou assim, pastor, que a gratidão ela é a mãe de todos os nossos sentimentos. Dentro de mim, gratidão é um canto triunfal que Deus me traz por esse momento, essa oportunidade, fôlego de vida que o Senhor me concede, porque foi uma surpresa, não sabia que estava aqui, que estaria aqui com o nosso pastor. Você que nos assistiu, está nos chegando até o final dessa entrevista, desse momento maravilhoso, eu posso dizer uma coisa para você, irmãos. Faça missão, indo, contribuindo e orando. Deus abençoe você por nos assistir. Minha gratidão de coração ao pastor Marcelo Antônio, meu amigo. 2024 estaremos juntos lá em Moçambique. Suas orações é o diferencial e o potencial que Deus vai usar para que as portas continuem abertas e as finanças do dono do ouro e da prata providenciem para mim e para ele, né? Ele já está reunindo as finanças e eu também já estou. Para quem vai precisar de mais de 8.700 com promoção 6 meses antes, pastor, eu só tenho 1.500 e poucos reais guardado numa poupança no Itaú que não mexo para nada, fica lá quietinho, sabe? Mas é assim mesmo, missão se faz... muitas vezes não é mamão com açúcar, viu, meu querido? Missão se faz com momentos de lágrimas, com momentos de sorriso, com momentos de dor, de alegria, decepção, mas nada disso vai baixar a nossa guarda missionária no Brasil, nessa aliança que nós temos, né, pastor, com Moçambique. Deus abençoe muito sua vida, ore por nós. Casa do Oleiro precisa muito das suas orações. Ministério Obras em Chamas, Assembleia de Deus, nossa sede mundial em Santa Helena de Goiás, precisa das suas orações. Missionário Duarte precisa das suas orações muito mais do que a alimentação que eu alimento. Amém? Fiquem todos com Deus. E posso orar, pastor? Ou o senhor tem conclusões? Pode orar e depois eu vou estar encerrando. Querido Deus e Pai, te louvo por esse momento, Senhor, por esse momento de interagir com o teu servo, pastor Marcelo Antônio, Casa do Oleiro, Brasil e exterior. Meu Deus, teu filho, teu servo que me trouxe aqui. E nesse momento, Senhor, de oração, eu oro por todos os ouvintes inscritos neste canal. Senhor, meu Deus, que esse vídeo seja uma bênção para edificação de almas e que despertem corações, Senhor, para o elo missionário, Senhor, para juntos fazermos uma obra missionária inacabada sobre a terra, porque não terminou. Senhor, que o teu Espírito missionário, o Deus das missões, venha impulsionar corações que nos ouvem, Senhor, meu Deus, os abençoadores desta obra para o exterior. Meu Deus, teus filhos aqui no Brasil, no exterior, que abençoa Moçambique, lá no Dondo, pastor Augustinho, onde está o teu filho, sejam abençoados e que o coração missionário de Deus, Senhor, meu Deus, também venha impulsionar os corações que nos ouvem, Senhor, para esta missão, Senhor, meu Deus, estendendo as mãos de joelhos, Senhor, orando também por esse lindo trabalho. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, abraça este homem, esta mulher, este servo, esta serva, este varão, esta varoa, este homem que tem ministério, que tem chamada, Senhor Deus, e que a tua bênção seja a paz sobre a família, no lar, no casamento, Senhor, com todas as obras lindas dos céus, eu peço sobre os teus filhos neste ministério e aonde alcançar a nossa voz, através desta entrevista e através desse momento final de oração, abraça o teu servo neste dia vitorioso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida. E o nosso tema de hoje foi missão, né? Como eu sempre falo, hoje o entrevistado foi o capelão, né? Missionário Duarte, né? Mas amanhã pode ser você sentado aqui comigo nessa cadeira. Então que Deus vos abençoe. Nós já vamos encerrar e que na próxima oportunidade, né, você possa nos ajudar também, mandando seus comentários para a gente também estar falando um pouquinho aqui, né, do que vocês têm comentado e sugerido para o nosso programa. Deus abençoe e até a próxima.